Você já se sentiu como um rio que corre, mas que, ao invés de fluir para o mar, insiste em girar em círculos? Uma vida inteira de movimento, de esforço e ainda assim uma sensação sutil de estagnação, como se algo fundamental estivesse bloqueado. Essa é a dor de quem se sente preso, de quem vive no piloto automático, anestesiado por um ruído que não se percebe. Muitos de nós, mesmo na jornada de autoconhecimento, carregamos a angústia silenciosa de um luto invisível, uma desconexão que a mente tenta calar. Cláudio Naranjo nos convida a uma reflexão profunda sobre o que realmente nos prende. Ele via o vício não apenas como a dependência de substâncias, mas como uma expressão da tirania do ego, onde o apego a padrões de satisfação efêmeros nos afasta de nossa verdadeira essência. A maioria de nós está viciada em algo que nem sequer percebe, a própria evitação do presente, a fuga da dor, do tédio, da ansiedade. Essa é a tese central deste vídeo. O Dr. Gabor Maté, com a sua profunda sabedoria, expande essa visão, ensinando que o vício não é uma falha de caráter, mas uma tentativa desesperada de encontrar alívio para uma dor emocional que o tempo não curou. É um mecanismo de defesa que, ao invés de curar, nos aprisiona em ciclos repetitivos. Neste vídeo, vamos juntos desvendar como essa fuga se manifesta nos atos mais banais e como a neurociência espiritual explica por que sua frequência vibracional pode estar desalinhada com o que você deseja. A promessa não é um milagre, mas um convite para desmascarar o verdadeiro vício que está roubando seu potencial. Prepare-se para olhar para dentro e se fazer uma pergunta: e se o maior vício da sua vida não fosse o que você pensa, mas o que você se recusa a sentir? É um erro invisível que a maioria de nós comete: buscar a paz em escapes. Tentamos manifestar uma nova realidade, mas não percebemos o ruído interno que sabota todo o processo. A verdadeira manifestação não é sobre atrair, mas sobre transmutar a energia que repete padrões de escassez. A neurociência por trás da fuga mostra como o cérebro busca ativamente a dopamina através de prazeres rápidos, como notificações, redes sociais e alimentos ultraprocessados. Essa busca incessante é um mecanismo para evitar o desconforto e a dor do presente. A sua própria frequência vibracional se alinha com esse estado de fuga. Para isso, propomos um ritual singelo, um convite para você se sentar em silêncio por apenas 3 minutos e observar a urgência de preencher o vazio com qualquer coisa. É uma forma de revelar o padrão de fuga e o vício silencioso ao qual você recorre para evitar o tédio, a ansiedade ou o desconforto, abrindo um portal para a autoconsciência. A falsa espiritualidade como vício. No caminho da cura, a espiritualidade pode ser tanto um portal quanto uma armadilha. É preciso ter cuidado com a espiritualidade performática, onde o ato de meditar ou falar de conceitos se torna apenas mais um escape para fugir da própria sombra. Muitos se viciam na aparência de espiritualidade para evitar o trabalho interior genuíno. Da mesma forma, a ideia de que a solução é apenas vibrar alto pode ser um vício em positividade tóxica, um mecanismo para reprimir emoções e experiências que precisam ser sentidas para serem curadas. A verdadeira espiritualidade nos convida a ancorar nossa vibração. Uma técnica de 3 etapas para isso é a de aceitar, sentir e transmutar o que se apresenta. Em vez de fugir do desconforto, você o acolhe, permitindo que ele se mova através de você. A neurociência nos mostra que essa prática não é misticismo, mas uma forma de reprogramar o cérebro, ativando a plasticidade e criando novos caminhos neurais. A procrastinação não é apenas um problema de preguiça, mas um vício em adiar a vida. Sinais sutis, como o medo inconsciente do sucesso ou do fracasso, mostram que ela se tornou um mecanismo de defesa que protege o ego de uma possível decepção. É como a parábola da semente não plantada. O potencial não manifestado é como uma semente que, por medo de não germinar, se acostuma a ficar na mão em vez de ser plantada na terra da ação. O maior engano é achar que o eu do futuro irá resolver os problemas do presente. Cláudio Naranjo nos revela que a procrastinação é um vício na ilusão de que a dor da ação pode ser evitada para sempre.
A única realidade que existe, o único terreno de cura, é o do presente. A ação é a linguagem da alma. A procrastinação é o silêncio da fuga. A maioria de nós está viciada em narrativas mentais negativas. A neurociência nos explica que o cérebro se torna eficiente naquilo que pratica. Se você se vicia na preocupação, sua frequência vibracional se alinha com o estado de escassez, sabotando qualquer tentativa de manifestação. O erro fatal é achar que pensar é agir. A repetição de pensamentos obsessivos, o vício mental, não leva à resolução, mas sim à estagnação energética. O verdadeiro trabalho não é pensar diferente, mas aprender a desconectar-se da identificação com a narrativa mental. O modelo mental para transmutar ansiedade em intenção elevada é a prática da presença consciente. Ao invés de lutar contra a ansiedade, você a observa como uma nuvem passageira. A energia da preocupação pode ser redirecionada para a ação com intenção elevada, usando a reprogramação mental para criar novos padrões de comportamento e manifestação. Algumas pessoas estão viciadas na frequência do drama e do sofrimento, porque isso lhes dá uma identidade. Mudar essa frequência exige que a pessoa solte o personagem do sofredor, o que é terrivelmente assustador para o ego. A teoria do investimento parental, como ensinado por Gabor Maté, explica como o comportamento aprendido na infância para obter atenção pode se perpetuar na vida adulta como um vício inconsciente em padrões negativos. A inversão de expectativas é um convite profundo. O maior ato de reconexão não é buscar a felicidade, mas encontrar o poder na sua própria dor. Quando a dor é enfrentada em vez de evitada, ela se torna a própria fonte de cura. A dor não é sua inimiga, mas uma mensageira que te convida a voltar para casa, para si mesmo. Muitos de nós estão viciados em buscar a perfeição como forma de validação e controle. Isso gera uma ansiedade silenciosa que paralisa, impedindo a pessoa de agir por medo de não ser bom o suficiente. Esse é o vício na performance. Ele cria um efeito Pigmalião invertido, onde as expectativas de outros ou de si mesmo podem influenciar a performance, mas, neste caso, a autocobrança excessiva cria um efeito Pigmalião negativo, onde a pessoa manifesta inconscientemente o fracasso que ela teme. Para isso, o teste de autoanálise é simples. Observe se sua busca por excelência se tornou um vício que sabota sua capacidade de agir e de ser. A perfeição não é o oposto do fracasso, ela é o oposto da autenticidade. O vício em controlar o incontrolável, e como isso sabota sua fé no fluxo. A ilusão de controle é o maior vício do ego. O ego, na sua urgência de controlar o futuro, se vicia em planejar cada passo, cada resultado, e entra em colapso quando a vida o surpreende. A natureza nos oferece uma sabedoria simples sobre a paciência vibracional. Uma árvore não se preocupa em controlar o crescimento de seus galhos, mas simplesmente se concentra em nutrir suas raízes. O foco deve estar na coerência interna, não no controle externo. A verdadeira maestria não é em ter controle sobre o que acontece, mas em ter coerência emocional diante do incontrolável. Isso é o oposto do vício em controle. É a liberdade. A maioria das pessoas está viciada em ser uma versão de si mesma que agrada aos outros, roubando-se de seu potencial e propósito. Esse vício em validação externa destrói a bússola interna, criando uma falha energética que impede a manifestação de seu verdadeiro propósito. É a dissonância cognitiva, onde a pessoa age de uma forma que contradiz seus valores internos apenas para ser aceita. É como uma peça de teatro onde a pessoa está tão viciada em seguir o roteiro dos outros que esquece de improvisar, de ser autêntica e de expressar a beleza de sua própria alma. No fim, o verdadeiro vício não é a ação, mas a reação de fuga emocional por trás dela. Seu potencial é roubado não pelo que você faz, mas pelo que você se recusa a sentir e a enfrentar. Cláudio Naranjo nos lembra que a neurose é a evitação do ser. A cura, segundo ele, não está em se livrar do vício, mas em se tornar presente para a dor que o originou. É a coragem de ser quem se é, com as próprias falhas e imperfeições, que libera o potencial. No final da jornada, a cura não é um ponto de chegada,
mas uma jornada sagrada de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional. É lembrar-se de quem você sempre foi, antes de o mundo tentar te moldar e desalojar sua energia. E como o sábio Jack Kornfield nos lembra, o ato mais poderoso de manifestação é parar de fugir e começar a acolher. A liberação do vício não é uma luta, mas um ato de rendição à própria verdade interior. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.